Olá, ouvinte! Eu sou a Nayara e este é o Emílias Podcast, o podcast do programa de extensão Emílias Armação em Bits da UTF-PR Curitiba. Este podcast entrevista mulheres que trabalham na área da computação para entender suas motivações, dificuldades e desafios e mostrar um caminho de como você, mulher, também pode fazer história na área da computação. Olá, eu sou Adolfo Neto, host do Emílias Podcast e professor da UTF-PR Curitiba. Neste episódio, eu e a professora Maria Cláudia Emer, também host do Emílias Podcast e professora da UTF-PR Curitiba e, além disso, coordenadora do projeto de extensão Emílias Armação em Bits, entrevistamos Elaine Pimentel. Elaine é professora do Departamento de Matemática da UFRN, doutora em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais e criadora do projeto Potimáticas, Meninas Potiguares na Matemática. Conversamos sobre sua carreira e como ela se interessou por despertar o interesse de meninas por matemática. Olá, hoje estamos aqui com a Elaine Pimentel. Ela é professora do Departamento de Matemática da UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Elaine? Tudo jóia, Adolfo, tudo jóia. Oi, Maria Cláudia. Oi, tudo bem, Elaine? Tudo jóia, tudo bom. Elaine, você trabalha meio que na interface entre matemática e computação. Eu queria saber como é que você se interessou por essa área, como é que foi sua trajetória de formação até chegar onde você está hoje, que você é professora da UFRN. Então, a minha trajetória foi bastante, eu diria, curiosa, né, e tumultuada, vamos dizer assim. Eu comecei, na verdade, eu prestei vestibular, eu sou técnica em Química, eu fiz curso técnico em Química lá em Minas Gerais, no Colégio Técnico da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu fiz vestibular para engenharia química, e eu gostava muito de química, engenharia eu não sabia o que era, mas enfim, engenharia química era um curso assim, vamos dizer assim, super conceituado, né, super bem falado, etc, etc. Então fiz vestibular, passei para engenharia química, e durante os primeiros períodos eu tive os cursos de matemática, de cálculo, e comecei a me interessar um pouco mais pela área de matemática, mas eu não sabia muito bem o que era matemática, ou fazer matemática, ou ser matemática. Aí logo no primeiro ano eu consegui uma bolsa de estudos para fazer o curso de verão na UFPE, depois eu comecei a fazer curso de verão no IMPA também, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E aí eu comecei a entender um pouco melhor o que era matemática, comecei a gostar mais e mais e mais, e um certo momento que eu falei, bom, ok, realmente eu quero ficar com a matemática, não me via mais na área de engenharia, em especial porque iam acabar os cursos básicos de química, etc., e ia passar a cursos mais da área de engenharia mesmo, e eu achei que realmente não era a mim. Então mudei para matemática, bacharelado, terminei o curso rapidamente, em 1 ano e meio, e já puxei algumas matérias do mestrado, e então eu já terminei o mestrado rápido também, 1 ano e meio. O meu mestrado foi na área de geometria diferencial, a minha professora foi a professora Susana Fornari, e estava indo tudo muito bem. Eu tinha interesse em continuar a fazer doutorado em matemática, em geometria, mas aí aconteceram 2 coisas. A primeira coisa foi que eu passei no concurso para professora na UFMG, né, na época, na UFMG, para o departamento de matemática. Na verdade, era lotada no departamento de matemática, mas em exercício no colégio técnico, que foi onde eu fiz meu curso técnico. E eu também, na época, eu tinha um companheiro e ficava um pouco difícil sair para fazer doutorado. E como não tinha doutorado em matemática no UFMG, eu acabei procurando outra área que eu achava que tinha alguma interseção e tudo. Até pensei em voltar para química, mas eu vi que dentro da matemática não ia ter muito sentido fazer um doutorado em química. Então eu procurei a área de computação, e dentro da computação eu vi que tinha uma área super rica, super interessante, que era a área de lógica, né?
E, na verdade, eu entrei para o doutorado em computação na própria UFMG para fazer linguagens de programação, que era o que tinha vaga na época. Então, eu comecei fazendo linguagens de programação, estudei teoria de tipos e toda essa parte lambda cálculo, toda essa parte teoria da computação. Eu realmente gostei muito de tudo que eu estudei, achei que era uma área fascinante. E aí eu tive a oportunidade de passar 1 ano e meio fora do Brasil com uma bolsa de doutorado sanduíche para estudar com um professor da época. Ele estava na Penn State University, nos Estados Unidos, o professor Dale Miller. E o professor Dale é um dos principais nomes na área de proof theory, né, de teoria da prova. Então aí eu mudei um pouquinho a minha área, saí um pouco de linguagem de programação e fui para a área de lógica, de teoria da prova. E aí não saí mais. Realmente, assim, eu acho que é absolutamente fascinante, porque é uma área que eu posso, de fato, fazer interseção entre matemática e computação. É lógica. Então, no meu dia a dia, na minha pesquisa, eu lido muito com teoria de conjuntos, topologia, álgebra, são coisas... São disciplinas que fazem parte da minha vida diária de pesquisa. Agora, então aí eu terminei o doutorado, continuei como professora da UFMG. Um certo momento eu saí do colégio técnico e fiquei o tempo todo no departamento de matemática mesmo da UFMG. Participava lá, eu dava aula na graduação, na pós-graduação, eu tinha alunos de mestrado. Ainda o curso de doutorado foi implementado, né, na UFMG, e aí aconteceu que eu tinha um grande amigo aqui na UFRN, que era o João Marcos, e na época ele falou que aqui na UFRN tinha um grupo de lógica muito, muito forte e tudo, e na UFMG eu me senti um pouco deslocada, porque eu era a única que fazia lógica, né, então eu achei que ia ser interessante mudar de áreas e de lugar, de vida um pouquinho, e aí pedi a redistribuição, a transferência para a UFRN, e aí assim eu entrei na UFRN. Na época não tinha vaga no departamento de ciência da computação, que talvez fosse o lugar que melhor me alocasse, né? Mas aí, então o departamento de matemática tinha uma vaga, então fizeram a permuta de vagas, então eu vim para o UFRN. Então a história, assim, falando bem rapidamente, foi essa. Mas é uma história de vai e volta, e altos e baixos, e eu não posso reclamar que a minha vida é super animada, interessante, cada hora é uma coisa, e é isso. Mas isso é muito bom, né, que seja assim. Eu acho. E como é o seu dia a dia, assim, o seu cotidiano, né? Você dá aulas de matemática hoje? Como que é o seu dia a dia na universidade, né? Eu sei que a gente está num momento diferenciado agora, né? Mas normalmente como é? Olha, o meu dia a dia na UFRN é fascinante, assim, é super bacana. Eu acordo super cedo, porque aqui no Nordeste, em Natal, em especial, o sol entra pela janela às 4h45 da manhã, às 5 horas, então a gente acorda com o sol. Então, acordo com o sol, aí a gente faz exercício e vai para a universidade. E na universidade, eu chego, então, muito cedo lá e eu já começo as atividades. Obviamente, eu dou aulas tanto para graduação quanto para pós-graduação. Eu faço parte da pós-graduação em matemática aplicada e estatística, e também, isso como permanente, como colaboradora, eu sou também do programa de sistemas de computação do Departamento de Matemática Aplicada, de Informática e Matemática Aplicada aqui da UFRN. Então, assim, eu dou aula tanto na graduação quanto na pós-graduação, e eu tenho 12 alunos de iniciação científica, e a coisa que é interessante é que esses alunos de iniciação científica estão separados em 3 grupos. Tem o pessoal que é
do curso de computação, então eu tenho esse envolvimento com eles, com os alunos do bacharelado em ciência da computação. Esses são 4 alunos. Eu tenho 5 alunos de matemática que estudam lógica comigo, e teoria de conjuntos, álgebra, topologia, essas coisas. E as outras alunas, na verdade, são 3 alunos que... são 4 alunos que estudam lógica, mas para educação. Então, como é que a gente pode usar, formular atividades interessantes para alunos do ensino médio, do ensino fundamental, né? Então, são 3 vertentes que eu ando trabalhando atualmente, e isso ocupa bastante do meu tempo. Então, entre as aulas e entre os alunos, isso aí vai um bocado de tempo. Então, eu chego muito cedo, saio muito tarde da universidade. Além disso, eu tenho 2 alunos de mestrado atualmente, um já está terminando e o outro está começando. Os 2 são bolsistas do PICME, que é o programa que advém na verdade, para dizer assim, rapidamente, é o programa da universidade, a nível universitário, tanto de graduação quanto de mestrado e doutorado, da UBMEC, né, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que agora também é privada. Então, eu sou vice-coordenadora do CPGMAI, do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística. Eu estou em diversas comissões na universidade, comissão de iniciação científica e comissões no meu departamento. Por exemplo, eu sou responsável pela página do departamento, então, porque eu acho, né, porque eu tenho doutorado em ciência da computação, então as pessoas acham, ela deve saber fazer página do departamento. Então, eu sou responsável por isso também. No meu dia bom, eu não posso falar, falando para vocês, é o dia de qualquer professor, eu acho, da universidade, né? A gente fica pulando aqui e ali, fazendo 400 milhões de coisas aqui e ali, então eu posso reclamar de muita coisa, mas que a minha vida é um marasmo, isso eu não posso reclamar, não. Minha vida é bem agitada, e isso é ótimo, é muito bom. E aí eu tenho uma curiosidade por você ser uma pessoa de uma área vizinha, assim, à computação. Às vezes muitas pessoas de outras áreas vêm para a computação ou vão trabalhar com coisas relacionadas à computação através da programação. No seu caso, olhando assim seu currículo, eu não consegui perceber isso. Você é uma pessoa que programa, que gosta de programar, ou que você falou também que no seu doutorado você começou a fazer algumas coisas relacionadas à linguagem de programação, mas você chegou, de fato, a ter uma experiência como programadora? Então, essa é uma excelente pergunta. No doutorado, obviamente, eu fiz um doutorado em ciência da computação na Universidade Federal de Minas Gerais, que é CAP7, né? Eles têm nota máxima na CAP. É um excelente programa de doutorado. E, obviamente, quando eu cheguei, eu sabia programar o básico eu sabia Pascal, na verdade, né? Realmente o básico, eu sabia o que era estrutura de dados, mas nunca tinha usado isso no meu dia a dia. Então, lá, obviamente, nos 3 anos e meio que eu fiquei no doutorado, até terminar, obviamente, eu tive que aprender a programar. No começo, eu estava em linguagem de programação, então eu aprendi as linguagens funcionais, que eram as linguagens que o meu orientador utiliza, o Haskell, IML. Eu não cheguei a aprender Lisp, por exemplo. E depois, quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, aí sim eu aprendi Prolog, as linguagens de programação com paradigma lógico, né? Prolog e Lambda Prolog. Lambda Prolog eu usei muito na minha tese, então eu tive que fazer, na verdade, eu desenvolvi um provador de teorema para lógica linear. E desde que eu terminei meu doutorado, na minha vida acadêmica, né, eu usei Lambda Prolog várias vezes para implementar provadores ou para provar algumas propriedades de sistemas lógicos, esse tipo de coisa. E uma coisa interessante é que quando encontrei o meu companheiro e o meu principal colaborador científico atualmente, o Carlos Olarte, a gente se encontrou e eu mostrei para ele meu provador de teorema e tudo, e a gente começou a trabalhar junto. Ele é da área de sistemas concorrentes. E ele falou, quem sabe, então, a gente pode usar seu provador para... Ele tinha uma
umas especificações lá de sistemas concorrentes. Ele falou, a gente pode especificar tudo em lógica linear e usar seu provador, né? Você tem um provador que você fez no seu doutorado. Eu falei, não, claro, vamos fazer isso. Então, claro que as fórmulas eram enormes, eram fórmulas realmente enormes, né? Então, quando eu colocava para rodar no meu provador não dava conta, porque meu provador é um toy prover, é um provador de brinquedo para provar propriedades, coisas pequenas, fórmulas, lidava com fórmulas pequenas. Então, ele não era adequado para fórmulas muito grandes ou para, vamos dizer assim, exemplos reais, né, entre 200 átomos. Então, a coisa interessante é que eu me vi numa situação que eu falei, ok, eu sou uma teórica, advinda da matemática, eu fiz doutorado em lógica, minha preocupação é toda sempre bem teórica, mas é um absurdo que o principal produto da minha tese, que seja esse provador, ou pelo menos o produto, digamos assim, de implementação, não funcione para casos interessantes. Então, o que eu fiz foi aprender um pouco mais, né, de programação em Prolog, no âmbito do Prolog, de coisas que eu poderia fazer um pouco mais inteligentes com o meu provador, de tal forma que ele se tornasse um provador adequado e até mesmo, acredito se quiser, eficiente. Então, isso foi um trabalho bacana. Então, eu tenho esse software e eu tenho outro que eu não exatamente desenvolvi, mas ajudei a desenvolver dentro de outros projetos. Então, eu não me considero uma programadora, eu nunca tive, eu não sou uma pessoa eu não tive formação nisso. Eu programo com o que eu trabalho, que é a lógica, então eu programo com linguagens lógicas de programação e eu gosto disso. Eu sou uma pessoa curiosa, eu gostaria muito, eu estou vendo qual que vai ser o meu próximo passo, né? Então, com essa pandemia, eu pensei muito que eu ia aprender Python, porque eu acho que isso vai ser uma coisa boa para mim. Inclusive, por exemplo, eu ensino álgebra linear para computação, que é uma disciplina que eu adoro ensinar. E aí que eu tenho contato também com os alunos de graduação de computação, que mais tarde vêm a ser meus alunos de mestrado. Um deles, por exemplo, foi assim que entrou no mestrado. Em matemática, né? E, na verdade, matemática computacional. Então, é isso. Então, eu fico sempre tentando melhorar aqui e ali, mas, obviamente, ou seja, acho que a gente tem que se a gente é especialista em alguma coisa, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor, né? Então, programação não é o meu forte, mas eu também, eu sei fazer, eu não sou uma total, como é que eu falo? Eu sei alguma coisinha, eu me viro, talvez seja essa melhor. Certo. Me defendo. Mas você então gosta, né? Pelo que a gente percebe na forma como você fala, você fica entusiasmada em programar. Eu adoro. Eu acho que tem várias coisas, inclusive eu acabei de submeter um artigo pro meu orientador de doutorado, o americano, né? Que o que a gente fez foi exatamente isso. A gente propôs aí um algoritmo, vamos dizer assim, para pegar axiomas matemáticos e transformar isso em regras dentro de uma lógica que podem depois ser implementadas, etc. E você pode provar teoremas de matemática, por exemplo, de teoria de conjuntos e tudo mais, usando lógica, sistemas lógicos, né? Então, e desse meio do caminho, a gente teve que implementar algumas coisas e tal, e a gente conseguiu, no final, um programa que de fato faz isso automaticamente, ou seja, pega o axioma de maneira muito fácil, especificar de uma maneira como se fala em matemática, para todo, existe, não sei o quê, e isso já transforma automaticamente esse axioma em uma regra, né? Então, são coisas assim que você pode falar, é programação, são coisas pequenas, não é programação para a indústria, eu não faço apps, eu não faço esse tipo de coisa, mas adoro, nossa, isso tudo tem a ver com... Agora a gente começou a trabalhar também, eu e o Carlos Olarte, com rewriting. É claro que eu não programo em Mold, porque eu não sou capaz disso, ele faz essa parte de programação, mas eu entendo os códigos e tudo, e eu acho isso tudo fascinante. Então, é um outro jeito de ver a coisa, às vezes, que você não está acostumado, e você aprende muita coisa. Então,
Hoje mesmo a gente estava rodando, ele estava rodando os programas que ele fez, esse eu não tive nenhum tipo de participação, e ele rodando os programas, ele se deu conta e veio me mostrar que algumas propriedades dos sistemas que a gente estava trabalhando que eu não tinha percebido antes. Então, assim, isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu gostaria de ser um pouco mais autossuficiente, devo confessar. Mas, é igual eu falei, cada um com o seu cada qual. A gente vai fazendo o que a gente dá conta, né? É bem Mas, isso. Assim, estou empolgada. Com certeza, eu sou super empolgada com programação e com a parte também de teoria da computação. Eu gostaria de, nas minhas atitudes, nas minhas atividades de aula e tudo, eu gostaria de falar um pouco mais de computação. E por isso mesmo que eu estou falando que eu gostaria de aprender Python, porque eu acho que eu vou poder fazer um curso de, por exemplo, de álgebra linear voltado para a ciência da computação muito melhor se eu fizesse isso atrelado a uma linguagem de programação no fundo. Eu acho isso tudo fascinante. Que bom, então. E com relação à língua inglesa, né? Você diria que é essencial no meio acadêmico, com o fato de você ter feito mestrado, doutorado, até por ter feito sanduíche, como que foi para você e como que é hoje o uso da língua inglesa? Inglês é fundamental, né? Eu fico batendo na tecla com meus alunos o tempo todo. E uma coisa que tem me impressionado muito, e é interessante isso, porque na UFMG, enquanto eu trabalhei lá, os meus alunos de graduação, de mestrado menos, assim, os alunos de mestrado que eu tive, que vieram da ciência da computação, eu tive 2 alunos da ciência da computação, um agora é professor do departamento de computação, o DCC lá, o departamento de ciência da computação da UFMG, o Mário Sérgio Alvim, e a outra é professora do CNU Carnegie Mellon University, no Catar. Eles falavam inglês fluentemente, escreveram a dissertação em inglês, foi bem interessante, mas assim, os da matemática já não, era muito difícil. Eu falava, não, tem que aprender, porque para você ler um artigos científicos são escritos em inglês na nossa área, não existe artigo científico em português. Isso é absolutamente um conjunto vazio, inexistente. Então, tem que saber inglês. Ok, ler inglês em matemática ou em computação é uma coisa que não é uma coisa assim tão complicada, mas eu bato na tecla, tem que ser mais do que isso. Tem que falar, tem que, sabe? Então, pela primeira vez agora na UFRN, os meus alunos da graduação, da computação, todos eles falam inglês fluentemente, todos. São todos que estão nesse grupo, dos 5 que estão no grupo estudando lógica comigo, todos falam inglês fluente. Os meus slides, quando eu tenho reunião com eles, são todos em inglês. Eu só não falo inglês com eles porque eles falam que porque já às vezes já é um passo além, um pouco mais complicado, porque já tem que entender a matéria e ainda fica um pouco mais complicado. Mas os slides que eu faço questão de ser todos eles são em inglês, os textos que eu faço todos são em inglês, e eles falam bem inglês. A gente organizou uma super, hiper, mega conferência aqui, o CADE, no ano passado, e eles foram todos monitores, bolsistas da conferência, e eles que lidavam com as pessoas, então eles já sabem, é super importante, né? E o Emerson, que é o meu aluno de mestrado, que vai defender agora em agosto, ele está escrevendo em inglês, a dissertação dele de mestrado em inglês. E o outro que ainda tem 2 anos pela frente, o Josenaldo, também já está nessa. Ele já sabe que a dissertação dele vai ser escrita em inglês. E o Emerson, inclusive, teve um verão em 2018, não, em 2019, desculpa, o ano passado, que ele foi fazer um verão em Gothenburg. Ele ganhou uma bolsa e ele foi fazer um curso lá de 2 semanas. Então, eles sabem muito bem. Então, quando um menino vai estudar comigo, desde a graduação, eu já bato na tecla, se você fala inglês, não. Então, matricule sim. Isso é muito importante. Eu acho que é para a vida, né? Pra vida. Sim. Então, o fato de eles escreverem em inglês a dissertação é uma sugestão sua?
eu só não imponho, não é uma imposição, porque eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade e seria muito difícil uma pessoa que não está acostumada, que não tem um certo traquejo, escrever mesmo, porque depois para corrigir fica complicado e tudo. Então, isso levaria muito tempo, né? Então, e como o mestrado são só 2 anos, eu acho que seria meio complicado. Eu não imponho, mas assim, eu sugiro fortemente. Eu já tive 2 alunos aqui, eu tive 4 alunos, como eu falei, no FMG, 2 da computação que falavam fluentemente, 2 da matemática que não falavam inglês, nada. E aqui na UFRN eu já tive 2 alunos que defenderam, um falava bem e o outro não falava, mas aprendeu no meio do caminho e no final poderia ter escrito em inglês, mas os 2 resolveram escrever em português para acelerar o processo de defesa. Tá? Eu entendo. Agora, os 2 que entraram agora, já entraram, eu já martelei na cabeça, olha, não é exigência, mas assim, sugiro fortemente. E eles já, com a cabecinha, eles mesmos já acharam bom e tudo, então já começaram a escrever em inglês. E deu certo, tá dando certo. Ai, que bom. Correções mínimas que eu tenho que fazer, pontuais aqui ou ali. Inclusive, o último semestre eu dei um curso para o mestrado que os 2 fizeram. Eu tinha, na verdade, 6 alunos, né, matriculados, que é um recorde para um curso de mestrado aqui. E foi sobre conjuntos parcialmente ordenados, reticulados, esse tipo de coisa. E todos os slides todos em inglês. De novo, eu falei em português durante as aulas porque eles pediram para não ser em inglês, o que está bem. Mas os exercícios, por exemplo, eram usando o Overleaf. Todos eles foram feitos em LaTeX e em inglês. Então, eles escreviam em inglês os exercícios. Essa é uma técnica simpática que eu aprendi com o João Marcos, a propósito. De fazer eles já começarem a escrever em inglês, mesmo começar a treinar. Então, eu corrigia tanto o exercício quanto o inglês, a matemática e o inglês. Então, e eles gostaram muito. No começo, eles ficavam um pouco tímidos. Eu vou errar. Eu falei, não tem problema. Vai indo que eu vou corrigindo. E eu corrigia, colocava em vermelho algumas observações. Olha, aqui você escreveu dessa forma, mas não é o jeito correto, científico, de escrever em inglês. O jeito mais formal seria esse. E eles foram aprendendo. No final, eu já corrigia muito pouco do inglês escrito. Então, eu acho que essa foi uma boa atividade que eu aprendi com o João Marcos e que eu vou implementar em todos os meus cursos da pós-graduação daqui para frente. A graduação acho que ainda é um pouco dado. Na pós-graduação não vou fazer. Muito bom. Boa ideia do João Marcos. Eu conheço o João Marcos. O João Marcos é cheio de boas ideias. Então, exatamente. E eu queria saber agora que você já falou lá no início sobre sua formação, né? Que você, se não me engano, você gostava de matemática do ensino médio, certo? E agora você tem um projeto, eu não sei qual é o seu papel nesse projeto, Potimáticas, Meninas Potiguares na Matemática, e por que você resolveu criar esse projeto? Quer dizer, deixa eu ver, foi você que criou? Fui eu que criei. Certo. E qual é o seu papel? Por que esse projeto é necessário? Se tem alguma relação com o que você passou na sua época de ensino médio com a matemática? Essa é uma pergunta super interessante também. Então, não tem relação nenhuma com o que eu passei no meu ensino médio. É uma coisa interessante, né? Que quando eu fiz ensino médio, como eu fiz ensino médio, na verdade eu fiz curso técnico em química, a gente tinha pouca matemática, pouquíssima matemática. No último ano, no 3º ano, eu estudei bioestatística. Ou seja, na época eu tive que fazer vestibular para entrar no UFMG, tinha esse negócio chamado vestibular, não tinha nem. E eu realmente tive que estudar muito matemática e outras coisas também, física, por exemplo, que eu nunca tinha tido, história. Eu sabia química pra caramba, mas assim, todo o resto eu tive que estudar muito para conseguir passar no vestibular e entrar na universidade para o curso de engenharia, né? Então, eu gostava de matemática, mas eu nunca tive matemática. Assim, uma matemática que eu possa dizer que fosse adequada para o ensino médio. Nunca me chamou a atenção estudar matemática. Eu gostava de química. Mas é interessante que eu gostava de química orgânica, que é uma coisa que tem muito a ver com lógica, né? Você precisava saber ter uma certa... como é que eu falo isso? Uma certa, vamos dizer assim, argumentação química para você poder misturar os reagentes e fazer os seus processos
procedimentos virarem algum produto razoável, né? E não queimar o laboratório no processo. Então, tinha muito a ver com... Eu sempre gostei de lógica, de esporte, essas coisas, mesmo sem saber o que era lógica. Mas matemática em si, eu nunca tinha tido nenhum apreço, mas também nunca tive nenhum tipo de experiência ruim, né, no ensino médio, nem no básico, no fundamental, com matemática. Eu gostava, mas eu gostava de outras coisas também. Eu sempre fui bem aberta a fazer várias coisas na minha vida. Durante a graduação também, mesmo passando para matemática, eu nunca tive nenhum tipo de problema com relação a gênero. Bem pelo contrário, sempre fui muito apoiada por professoras e professores. Meu mestrado foi com uma professora. Meu doutorado, eu tive 2 orientadores homens. Eu realmente nunca tive nenhum tipo de problema. Nem de discriminação, nem de coisa nenhuma. Durante a minha vida, enquanto professora também, não tive nenhum tipo de problema. Eu tive problema de assédio, mas isso é outra história, não tem nada a ver com o fato de estar na matemática ou não. Agora, quando eu estava aqui, eu vim para o Rio Grande do Norte, e que aqui a realidade é completamente diferente da realidade de Minas Gerais, que é onde eu passei uma parte da minha vida. Eu não sou mineira, sou paulistana, mas eu vivi em Minas Gerais, em Belo Horizonte, desde os 13 anos de idade até os 46, que quando eu vim para cá, para o UFM. Então, a realidade aqui é bem diferente, né? As pessoas, você vê o machismo muito mais à flor da pele aqui, e isso incomodou muito. E uma coisa interessante é que eu fui procurada por uma amiga. Ela me procurou um dia falando que tinha esse projeto chamado Matemática Substantivo Feminino, organizado nacionalmente pela Cristina Brecht, que é uma professora da USP, da matemática da USP. E o objetivo era uma série de ciclos de debates, né? E o objetivo desse ciclo de debates era exatamente falar sobre a questão de gênero na matemática. E aí a Juliana Marta veio me procurar e me perguntou: olha, Elaine, tem esse ciclo que está sendo desenvolvido em vários lugares, aqui no FRN não tem ninguém encampando a ideia, será que você não topa fazer esse ciclo de seminários, né, fazer essa reunião? Eu falei: olha, eu topo, mas assim, não é uma coisa que faça parte da minha realidade, tem uma coisa que eu tenho pensado muito até o momento. Aí ela falou: não, beleza, mas não tem problema, a ideia não é você falar sobre isso, a ideia é você organizar e trazer pessoas para falarem sobre isso. Aí eu falei: então beleza, organizar é comigo mesmo, eu sou ótima de organizar coisas. Então, eu organizei, eu trouxe pessoas, eu trouxe a Renata de Freitas da UF, né, do Rio de Janeiro, e eu trouxe outras pessoas de outras áreas também, não exatamente da matemática, e veio uma professora do departamento de matemática que tinha muito para falar a respeito, a professora Débora, e veio uma aluna, Clésia Nunes, que era uma aluna do curso de licenciatura de matemática, estava terminando, e o depoimento de todas essas pessoas foi uma coisa absolutamente estarrecedora. A Clésia, ela falou coisas assim que você nunca imagina que exista, que as meninas passem por esse tipo de coisa, né? Uhum. Então, assim, e a professora Débora também falou da vida dela, ela é essas professoras, assim, de mulheres super bonitas, loura, do olho claro, estudou em Brasília, e eles fizeram um bolão. Ela morava numa cidade satélite, então todo dia ela vinha de van, né, dessa cidade satélite da UNB para estudar, para fazer mestrado, e na van os meninos da van fizeram um bolão para ver por quanto tempo ela aguentava o mestrado em matemática. Por quê? Porque ela era mulher, ela era bonita, porque ela é toda meiguinha, assim, toda simpática e tudo. E assim, depois que ela terminou o mestrado, depois que ela terminou o doutorado em matemática, em probabilidade, é que uma dessas pessoas veio conversar com ela: olha só, quem ia imaginar que você ia terminar o doutorado, né? A gente fez um bolão para ver quanto tempo você ia aguentar. Então, o título do nosso ciclo de seminários aqui foi Até Quando Ela Aguenta. Então, a Débora contou essa história, e a Clésia contou mais um monte de histórias, não vou ficar me alongando aqui, mas assim, coisas que acontecem dentro do nosso próprio departamento que a gente não sabe.
E uma das coisas que ela contou que me tocou muito, né, é que as meninas, quando ela falou todo sobre a evasão, então falando sobre evasão, a matemática é altíssima, mas é sabido, notório, né? Todos os cursos de matemática do Brasil, mas ela fez os cálculos do número de mulheres e número de homens que desistiam. Dessa evasão, quantos por cento eram mulheres e quantos por cento eram homens? 85% mulheres e 15% eram homens. Então, assim, e assim, ela contando as coisas, foi tão emocionante, a coisa me pegou tanto de jeito que eu falei, não é possível, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Eu não posso agora escutar tudo isso e ficar parado. Então foi aí que eu despertei o interesse por esse tipo de assunto, ou seja, questão de gênero dentro da matemática. E uma das coisas que ela me tocou que ela falou, é que exatamente dentro do departamento de matemática, dentro do curso dela de licenciatura em matemática, tirando as professoras que são da área de educação matemática, a primeira professora que ela teve de cursos de matemática mesmo foi no último período. Professora mulher. Todos os outros períodos, todos os outros cursos foram homens. Então ela falou, eu estou chegando no final do curso e só agora, no último período, eu fiz uma disciplina, aqui eles falam pagar a disciplina, eu paguei uma disciplina como uma professora mulher. Então, assim, ela falou, eu e minhas colegas, a gente se sente subrepresentada, não existe um espelho, não existe um nada, não existe um porto seguro. Eu nunca tive, durante o meu curso, ninguém do corpo docente com quem eu pudesse sentar e conversar, olha, eu estou tendo esse problema, será que você pode me ajudar? Essa falta de espelho, essa falta de comunicação, isso me incomodou de um jeito, mas assim, me pegou tanto no fundo da alma, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. E eu saí para fazer pós-doutorado, eu fui para a Áustria, depois para a França, e nesse meio termo teve o edital do CNPq para meninas nas ciências exatas, engenharias e computação. Eu falei, pronto, é esse o edital, eu vou montar um projeto, é um projeto de extensão, eu nunca tinha feito um projeto de extensão, eu sempre fui pesquisa, publica artigo, orienta. Eu falei, não, eu vou fazer um projeto de extensão e eu vou em frente. Então foi aí, a ideia surgiu dessa forma, eu escrevi o projeto de extensão, eu convidei várias pessoas para fazerem parte. Só 3 pessoas se interessaram em ajudar, não escrever, porque eu escrevi basicamente sozinha, mas em seguir com o projeto. Então, por isso que eu falo que a gente tem 3 coordenadoras, eu, a professora Débora e a professora Júlia. E aí, quando eu voltei do meu pós-doutorado, então, a gente começou a implementar o projeto. São 5 escolas da rede do ensino fundamental, médio, e a gente tem 3 bolsistas por escola, então são 5 bolsistas de iniciação científica júnior, e mais 5 bolsistas que são os professores, né, que ajudam a gente nas escolas, eles que definem as datas, as atividades que a gente vai fazer. E aí a gente começou as atividades nas escolas. Infelizmente, tudo foi cancelado por conta, primeiro, da greve que teve aqui no sistema público e depois da pandemia. Não juntou uma coisa com a outra, então a gente só conseguiu fazer até agora 6 meses de atividades, a gente ainda tem mais 6 meses pela frente. Então, estamos só esperando voltar a algum tipo de atividade semi-normal, porque normal não vai existir mais, eu acho. O novo normal, para a gente poder voltar com essas atividades. Agora, uma coisa que eu acho que o projeto não é só do ensino médio, ele também é do ensino básico, do ensino fundamental, ele também a gente também trabalha com as meninas da graduação e da pós-graduação, e na graduação a gente criou, na verdade, quem criou foi a professora Gabriela, uma outra, agora ela virou coordenadora do projeto, depois que o projeto começou a ser implementado. O que ela fez foi começar reuniões que ela chamou de círculo de Hipátia, em que ela tinha reuniões, às vezes mensais, às vezes bimestrais, às vezes semestrais, dependendo do semestre, dependendo da disponibilidade, com todas as meninas do curso de matemática, todas. Ou seja, não é obrigatório, é convite a todas. Quem queria, quem quer ou pode ir, vai. E aí lá na reunião, é de tudo.com, tem autoajuda, backslash, a gente tira dúvidas, backslash, a gente também ensina coisas diferentes de matemática, por exemplo, teoria de grupos, usando origami, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente fala do que tem aberto de edital para concorrer,
iniciação científica, de monitoria, de PET, do que for.com. Então, a gente fica estimulando, a gente também dá orientação sobre, quero aprender LaTeX, como é que eu faço, dando todo tipo de ajuda.com. A gente tem também, claro, um grupo de WhatsApp, e com isso, com esse tipo de atuação, né, o assédio que existe, em qualquer lugar existe, dentro do meio acadêmico, fora dele, no departamento de matemática da UFRN não é diferente. Isso caiu, assim, a gente não escutou mais falar. No começo tinha, as meninas relatavam pra gente tudo. Depois que criou-se isso, acabaram os relatos. Eu imagino que como elas têm toda como é que eu falo isso, a afinidade com a gente para falar qualquer tipo de coisa, eu acredito que se tivesse alguma coisa acontecendo ainda, isso teria sido reportado. Mas acabou, eu acho que não foi por nada, não. Eu acho que é porque os colegas de departamento, de universidade, sabem da existência do projeto, sabem que nós estamos lá, sabem que a gente se reúne com essas meninas, que a gente escuta e que a gente está interessado em saber tudo que acontece, né? Então, eu acho que as pessoas, elas se ligam um pouco mais, tomam um pouco mais de cuidado, né? Então, e na pós-graduação, a gente tem procurado organizar eventos internacionais dentro da UFRN, dentro das áreas que a gente conhece, né? Álgebra, lógica, automação, computação também, essa parte mais de automação, de verificação de teoremas, esse tipo de coisa. Então, está sendo legal. Eu acho que é um projeto que vai marcar minha vida, né? Antes do Potimáticas, depois do Potimáticas. E eu acho que finalmente eu posso fazer alguma coisa para além de provar teorema e escrever artigo. Claro que ensinar também é uma coisa bem bacana, mas isso é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, que a gente faz. Eu já tenho 26 anos de trabalho dentro da universidade como professora. Então, é uma coisa que eu estou acostumada a fazer. Projeto de extensão eu não estava acostumada, não foi primeiro. Então, vamos ver o que acontece daqui para frente, né? O projeto vai acabar no final do ano, e a gente não vai ter mais como renovar, não tem mais bolsa e tal, mas eu acho que, mesmo com voluntárias e tudo, tem algumas escolas que estão dando muito certo, teve uma engrenagem que funcionou, outras um pouco mais devagar, porque tem mais dificuldade de implementar as coisas, depende muito das professores, depende do diretor que está, depende da comissão pedagógica da escola. Às vezes a coisa é mais fácil, às vezes a coisa é mais difícil, mas a ideia é institucionalizar isso, fazer isso ter uma abrangência um pouco maior, né? Não só 5 escolas, não só a região metropolitana de Natal. Vamos ver o que acontece. Muito bom, Elaine, eu adorei saber do projeto, né, e queria comentar o seguinte, eu fiz graduação em matemática também, eu comecei com a matemática na minha vida, né, acadêmica. Que legal. E depois disso que eu fui para computação, para informática. E o que eu percebi na matemática percebi o mesmo que comentaram, né, que a gente tinha mais professores homens do que mulheres, né, tive professoras em outras áreas, que não somente na educação matemática, mas acho que é a área que a gente via mais, as mulheres atuando também. Mas o que eu acho interessante em relação à diferença, né, na graduação, naquela época, é que na matemática tinha mais mulher na sala que homem, né? Então, existia uma diferença em relação à computação, porque a computação sempre foi o contrário, né? A maioria eram homens. Então, na nossa turma, nós éramos uma turma de 10 alunos na matemática e tínhamos só um homem. Então, quer dizer, essa parte de sentir algum problema com relação a assédio em sala de aula e tudo mais, né, gênero, a gente não sentia, porque nós éramos maioria, né, daí acredito que até algumas brincadeiras eram feitas por parte do professor, mas ele também não se sentia bem na sala em fazer brincadeira, né, porque não tinha ninguém para dar risada, né. Uhum.
Então, acho que existia essa diferença. Não sei como é hoje. Hoje tem menos meninas nas salas, nos cursos de matemática, na licenciatura e no bacharelado. Eu vi que lá na UFRN tem os dois, né? Isso. Aqui a gente tem licenciatura e bacharelado. Uhum. E, por incrível que pareça, é meio que meio a meio. Os que terminam o bacharelado, a grande maioria são homens. Eu acho que é o seguinte, que quando entra, eu acho que entra mais ou menos par a par. Mas o problema é isso que eu estou falando para você, da evasão. Então, no meio do caminho, as meninas vão ficando para trás, elas vão desistindo. E, assim, é uma coisa ainda a se entender, né? Aqui na UFRN tem um problema, outro, que muitas das alunas que entram, elas já são mães, né? Então, já houve vários casos de, por exemplo, você marca a prova, aí tem o dia da prova, a menina comparece, ela manda um e-mail, minha filha hoje teve febre, e eu tive que levá-la no pronto-socorro e tudo e tal. Tem como você marcar a prova para outro dia? Vamos marcar outro dia. Então, assim, acontece muito também. Então, ela já tem como é que eu falo? O dia a dia dela já é um pouco mais complicado. Não todos, mas eu estou falando, a ocorrência é maior aqui, eu senti pelo menos é maior aqui do que em Minas Gerais, por exemplo. E elas vão desistindo por diversos motivos. Às vezes em casa também tem um problema todo de família. Agora, uma coisa que eu percebo que tem menos aqui, né? Porque em Minas Gerais tinha muita evasão, que a gente chama evasão interna. As pessoas entram para matemática e depois elas entram no Enem, aí não dá para entrar na engenharia civil, mas aí vê que matemática tem vai para matemática. Mas ele não quer fazer matemática, a pessoa não quer fazer matemática. Mas ela vai e fica, né? E aí tem aquela evasão interna, que depois eles abrem a vaga internamente dentro da universidade, você consegue migrar de curso. Eu não sei se hoje ainda é possível fazer esse tipo de coisa. Mas na época que eu dava aula na FMG, era. Então, assim, aqui também tem isso, né? Um pouco, mas não muito, né? Então, é menos. As pessoas já entram aqui mais com isso. Não, eu quero, as meninas em especial, eu quero fazer matemática, eu quero ser professora de matemática. Isso eu via pouco em Minas Gerais, bem pouco. Aqui eu vejo mais. Agora, os meninos, são poucos que falam assim, eu quero ser professor de matemática, de ensino médio, de ensino básico. Eles já pensam mais em seguir, fazer mestrado, doutorado. Eles fazem licenciatura aqui, menos do que bacharelado, porque os concursos aqui, todos para o Estado, mesmo para os institutos federais, eles requerem o curso de licenciatura, o diploma de licenciatura. Então, eles não fazem bacharelado por isso, por causa do mercado de trabalho imediato quando você sai da graduação. Então, esse é um outro aspecto curioso, não agradável, eu acho, daqui dos cursos daqui. Muitos deles teriam interesse em entrar para o bacharelado, mas não entram pelo mercado. Pela urgência em entrar no mercado de trabalho logo após terminada a graduação. Coisa curiosa. Mas assim, a disparidade, ela vai se dando mais para o final do curso, aí que você começa a ver mais meninos. Realmente é interessante para um mau sentido. Já na computação, isso que você falou é interessante e curioso, porque quando eu fiz graduação, a realidade não era assim, não. Tinha mais meninas do que meninos, mais mulheres do que homens no curso de computação. Quando eu dei aula, eu acho que aí já inverteu um pouco, já tinha mais homens do que mulheres lá. Na FMG tinha um curso de matemática computacional que tinha muitas mulheres, mas eram muitos mesmo. Assim, eu acho que ali a maioria era de mulheres. Interessante. É interessante como mudou isso, né? Porque, na verdade, inicialmente era realmente mais mulheres no curso, depois foi tendo aí uma mudança grande, uma transformação, né? E até culturalmente, que a informática, a computação, ficou mais um curso masculino, né? Vamos dizer assim, do que feminino. Eu até hoje não compreendo esse split, mas enfim.
Existe, né? Eu também acho que a gente não deve pensar assim, né? Um curso é mais feminino e outro mais masculino. Não existe isso, né? Existe o que todos têm a mesma capacidade, né? E as habilidades que vão dizer que é melhor para você ou pior, né? Mas assim, pode falar. Não, eu concordo com você plenamente. Eu acho que número não tem cor, não tem raça, não tem nada, não tem gênero, não tem coisa nenhuma. E algoritmo tampouco. O que eu acho que falta, Maria Cláudia, na verdade, é espelho. É só isso, é espelho. Então, esse projeto dos matemáticos, que o Adolfo perguntou sobre, o que a gente faz ali, eu falo que essas atividades que você vai para a escola e faz coisa lúdica e não sei o que, não sei quanto, isso é muito legal, isso chama enxugar gelo. Você saiu da escola, o projeto saiu da escola, acabou, entendeu? As séries seguintes não vão ver aquilo, ou seja, enxugar gelo. O que a gente tem que mostrar, a gente tem que fazer atividades que sejam permanentes, que fiquem na escola de alguma forma, que as meninas, elas se sintam representadas, que elas falem assim, olha só, tem aquela professora da universidade, ela veio aqui falar sobre essas coisas aí, fractais, sabe, umas coisas complicadas de matemática, veio uma outra professora dar um curso de robótica e tudo, olha que bacana, ou seja, é isso, eu acho que existe essa coisa, vai abrir a cabeça da menina e falar assim, faz matemática, isso não existe. É só mostrar que existem possibilidades. Ou seja, se você quiser achar matemática legal e quiser se interessar por fazer matemática, saiba que você tem um departamento de matemática extremamente acolhedor, você é super bem-vinda. Se você quiser fazer computação, ipsis literis, venha, porque você vai ser super bem recebida. Então, eu acho que essa é a coisa. Existem pessoas, mulheres, são capazes e que são boas no que fazem, pesquisa, ensino, enfim. E é isso. O incentivo vem dessa forma, ele não vem de nenhuma outra forma. A gente não faz nenhum tipo de atividade excludente. A gente não separa menino de menina. A gente não explica uma coisa para a menina para depois ela ir lá para frente para falar para todo mundo. Nada disso. As meninas agem como monitoras, elas se integram com os próprios colegas, e a coisa são os famosos espelhos. Então é isso que é importante. A gente espera que assim a gente mude um pouco esse quadro, né, que as meninas, que esse balanço possa voltar um pouquinho mais, né, para matemática, para as engenharias, para a computação, enfim. E esse tipo de podcast, eu acho que é um ótimo canal para a gente falar sobre isso também, né? A ideia é essa, né? A ideia é que a gente consiga conversar com pessoas que possam ser esse espelho, né, esse exemplo, e que mostrem para as meninas, então, que, olha, você pode, né, existe essa possibilidade também, porque o que a gente vê algumas vezes que vai às escolas é que as meninas, elas conseguem enxergar as possibilidades, vamos dizer assim, mais corriqueiras do dia a dia delas, né? Agora, elas não conseguem ver a computação ou a matemática de uma forma um pouco diferente. Então, é super importante esse trabalho que vocês fazem de ir e utilizar o lúdico, né? Eu vi ali que tem gincana, que vocês fazem desafios. Então, acho que isso é muito importante mesmo para abrir a cabeça das meninas, né? Para outras possibilidades. Isso não quer dizer que a gente esteja deixando os meninos de lado, a gente sempre fala isso também, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente adora eles todos, mas Sim, isso. Realmente só com os dois juntos, só com a união que a gente faz a força, né? E com só certeza. assim que a gente vai conseguir mudar essa cultura. Com toda certeza. Você diria que em relação ao Rio Grande do Norte, né, Natal, e onde você estava antes, existia diferença, então, em relação a ao gênero, né, a você perceber algum preconceito, pelo que eu entendi na sua fala? Sim, muito. Tem muito mais em Natal do que tinha em Minas Gerais. Com certeza, com toda certeza. Aqui, não cabe a mim ficar falando sobre esse tipo de
coisas, mas é uma coisa... Não, é só uma percepção mesmo, né? A gente não fez nenhum estudo a respeito disso. Não, de jeito não. Mas realmente é só uma percepção. Aqui eu sou muito mais interrompida quando eu falo, por exemplo. As pessoas desdenham um pouco mais das coisas que eu proponho. Eu sinto várias pequenas coisas. Enfim. É um pouco mais difícil. Não, eu tenho que me afirmar muito mais do que eu fazia lá em Minas Gerais, com toda certeza. Mas enfim. Isso agora é uma coisa... Porque às vezes a gente até, vamos dizer, você comentou inicialmente que você não percebeu nada em toda a sua trajetória de graduação e até chegar ao doutorado, né? E na própria instituição como professora, e que tinha algo com relação a ser mulher, né? Algum preconceito. Mas você vê que às vezes a gente, na verdade, não percebia antes, né? Porque a nossa visão, vamos dizer assim, não estava aguçada para isto. E hoje a gente acaba percebendo mais também, né? Eu também percebo algumas vezes que a gente acaba sendo interrompida, a gente tem a ideia, mas parece que a ideia foi do outro, né? Isso é verdade. Não, eu concordo. Talvez lá atrás eu não prestasse tanta atenção. Pode ser só uma questão de ter aberto o olho, e isso se deu enquanto eu estava aqui. Mas essa percepção me veio antes de eu começar a ter esse tipo de reflexão, na verdade. Desde que eu cheguei aqui, essa é a minha percepção. Mas, igual eu falei, eu simplesmente fico satisfeita de que os projetos que eu ando desenvolvendo estão tendo algum impacto, alguma influência, que as pessoas do departamento passam a me ver de uma maneira um pouco diferente, e que a gente pode mudar a realidade de alguma forma, né? Então, eu sei que não dá para mudar o mundo, mas se a gente mudar o mundinho da gente, e o entorno, e sei lá, 5 escolas e mais um pouquinho, tá indo no caminho certo, né? E conseguir que essas meninas que estão trabalhando no projeto já não desistam do curso, já é uma maravilha. Com certeza. Não, mas elas estão muito empolgadas, é muito impressionante, assim, cada hora elas têm uma ideia diferente. E elas nunca tinham ido numa escola para fazer nenhum tipo de atividade, né? Claro, elas todas vieram de escolas públicas, mas elas nunca foram com o olhar, tipo, de quem já saiu de lá. E sim, elas estão realmente impressionadas com a qualidade de ensino e tudo, e elas começaram a falar, não, a gente tem que fazer mesmo alguma coisa e tudo. Então, esse é um projeto que pode também enveredar para outros caminhos, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, está sendo bem interessante, e as atividades de iniciação científica que a gente desenvolve com as meninas, aí sim, com as bolsistas de iniciação científica, são 3, são também bem interessantes, usando lógica para fazer atividades lúdicas e tudo. Então está sendo um projeto bem proveitoso. Eu acho que para mim, com certeza, e para várias outras pessoas, etc. Isso que é legal, que a gente aprende também com esses projetos, né? Não é só para o outro, a gente também está aprendendo e está sendo bom para nós. E uma outra pergunta, você tem algum livro, algum filme, alguma série, ou talvez podcast que você queira indicar para as nossas ouvintes? Tenho. Na verdade, tem um livro que eu estou lendo agora que é bem interessante, que chama The Art of Logic, a arte da lógica. Uhum. Que eu conheça, que eu saiba, não tem a versão em português. Então, eu comprei em inglês, mas ele é bastante fácil de ler. Então, ele basicamente ele fala. O livro fala, né, é de uma autora, Eugenie Chen. Ela fala sobre como que a gente consegue pegar um mundo completamente sem lógica, completamente de ponta cabeça, e fazer as coisas fazerem algum sentido. Então, como fazer as coisas fazerem sentido em um mundo que não faz sentido, né? Então, como que a gente pode usar a lógica para isso? Eu achei esse livro bastante interessante. É um livro
que eu não esperava muito. Ela é uma matemática, na verdade ela trabalha, ela é pesquisadora em teoria de categorias, e ela também é uma pessoa que tem vídeos e esse tipo de coisa e tal, e ela, então ela também faz a parte de popularização da matemática. E o livro eu comecei a ler, e aqueles livros que você começa, enquanto você não termina, você não desgruda. Ele é muito bom livro. Com relação a podcasts, eu ouvi falar que tem um podcast muito legal que chama Emílias, bacana, eu sugiro. Super legal. Essa semana eu andei escutando bastante, é muito diverso, né? Vocês estão pegando a diversidade, né? Muito grande, gente que trabalha na Globo, gente que está fazendo graduação, gente que está na pós, gente que dá aula, gente que trabalha em TI. Olha, eu achei muito legal. Eu ainda não escutei todos, mas eu acho que é bem bacana. Podcast é uma coisa nova para mim. Eu ainda não em geral eu escutava notícias. Agora eu estou descobrindo que tem toda um outro espectro que eu posso me embrenhar, e eu vou começar com toda certeza. Eu vou virar fã de carteirinha de vocês. E eu acho que é isso. Tem várias outras, como é que eu falo, coisas na internet, no YouTube em especial, mas eu não vou saber assim de cabeça dar uma referência, não. Tem aquele TreePie, que eu gosto muito, que são também de popularização da matemática. Na área da computação, eu realmente, para dizer bem a verdade, eu ainda ando meio desatualizada com relação a vídeos no YouTube. Eu tenho que começar a me embrenhar um pouco mais por essa área. Como eu dou aula de matemática, né, eu faço pesquisa em computação, mas eu dou aula de matemática, os vídeos, em geral, eu tendo a ir mais para a área de matemática para eu saber coisas diferentes na hora de eu entrar em sala de aula, né? E vídeos na área de pesquisa em lógica não é que eu vou escutar, não vou ver no YouTube, né? Agora, com essa pandemia, tem uma epidemia também de seminários online, né? Então, na área de computação tem vários. Aí eu sugiro que cada pessoa olhe qual é a área de interesse e vá às universidades e dê uma olhada. Tem muita coisa rolando, e eu estava até falando hoje, por exemplo, eu tive 5. Amanhã eu tenho 5 também. Sexta-feira, 3. Um atrás do outro. Então, a gente também está tendo que dar uma peneirada, escolher um pouquinho quem que a gente vai escutar, né? Porque senão a gente, de fato, não faz outra coisa. Mas, assim, em tempos de pandemia, de vamos ficar em casa, galera, porque essa coisa certa para fazer, ajuda muito, né? Ajuda muito você escutar coisas diferentes, escutar gente diferente. É bem bacana. Então, eu queria pegar esse gancho aí, que eu vi na sua página, né, que você foi convidada para ser, não sei qual seria o termo em português, mas em inglês é invited speaker, né, em português seria palestrante convidado, que é uma coisa muito importante, né? Tem um pessoal que vai para uma conferência, no caso é a IJCAR, né, a Conferência de Raciocínio Automatizado, que seria na França, né, mas parece que vai ser online por causa da pandemia. Mas a primeira pergunta, como é que foi que eles se convidaram? Porque para você ser convidada é porque você faz parte da comunidade e você é respeitada na comunidade. E se vai acontecer online, sobre o que é que você vai falar? Isso está sendo uma coisa bem legal. Eu acho que eu tenho sido, nos últimos 2 anos, basicamente, convidada para ser invited speaker eu também não sei o termo em português, de várias conferências internacionais e nacionais também. Então, por exemplo, teve a Escola Brasileira de Lógica, que eu fui convidada para falar no ano passado. Teve o Simpósio Latino-Americano de Lógica Matemática, que foi no Chile também em dezembro do ano passado, e várias outras conferências. O IJCAR, na verdade, é uma honra enorme, porque, na verdade, são 3 conferências grandes na área de lógica e automated reasoning, que se juntam. Então, de 2 em 2 anos, essas conferências são organizadas em separado. E nos anos ímpares, né? E nos anos pares, essas 3 conferências são mega conferências. Quando eu digo mega conferência, são mega conferências. Elas se juntam
em uma só, que é o IJCAR. Então, eu vou ser invalid speaker do IJCAR. Eu sou uma das 4. Então, assim, realmente é uma honra enorme, né? É sinal de que a carreira está indo para algum lugar, né? Uhum. Na verdade, essa comunidade, eu sou da parte do Tableau, que é uma dessas 3 conferências, e eu organizei o Tableau, ajudei a Cláudia Nalon, a professora Cláudia Nalon da UNP, a organizar o Tableau em Brasília em 2017. Em 2019, eu submeti e tive aceito 2 papers, então eu fui para Londres para apresentar os papers lá. E, o ano passado também, eu organizei o CASE, que é dessas 3 grandes conferências. Então, eu fui a organizadora principal dessa conferência. E assim você começa a ser reconhecido dentro da comunidade. Meu primeiro paper da vida foi num Tableau também, numa dessas 3 conferências, em 2002. Então, é uma conferência que faz parte da minha vida, mas, assim, ter sido chamada para ser invalid speaker foi uma honra, fato muito grande. Eu teria também o Logic Colloquium, que ia ser na Polônia esse ano, mas até está na minha página ainda como 2020, mas ele foi adiado para 2021. Eu continuo sendo convidado em 2021. O IJCAR vai acontecer, de fato, então era em Paris, né? Quem não quer ir para Paris, mas vai ser online, então eu não vou para Paris, vou ficar aqui. Então eu vou apresentar online. Eu não sei, estou sendo tudo isso muito novo, então tem esses seminários todos que andam acontecendo, que a gente fala, escuta e não sei o quê, mas, assim, uma conferência internacional toda ela, enorme, porque o IJCAR é uma coisa assim, de 400, 600 pessoas, talvez até mais do que isso. Desculpa se eu falo isso, em medicina talvez seja pouco, mas na área de computação eu acho que é bem grande. Então, não sei como é que vai ser, como é que eles vão organizar eu fazer isso. Eu sei que eu vou falar online, então eu tenho os slides para apresentar e eu vou estar na minha casa apresentando esses slides, mas eu não sei como é que ela vai ser feita, né? Mas essa é uma coisa bacana. É uma coisa interessante ter o trabalho reconhecido. Infelizmente, né, então, a notícia ruim, eu perdi minha bolsa de produtividade de pesquisa. Eu também fui bolsista de 2013 até 2019, e agora em 2020 eu perdi a bolsa. Houve um corte enorme, né, na ciência da computação, foi 60% de corte das bolsas, e eu entrei nessa estatística, infelizmente. Mas, assim, ser bolsista de produtividade de pesquisa também é uma coisa legal, é um reconhecimento, é bacana. Enquanto durou, foi legal. Eu acho que pelos R$ 1.100 que a bolsa paga, porque isso não ajudava para poder exatamente fazer a pesquisa, sair, ir para esses congressos, que a gente nunca conseguia auxílio de nenhuma parte. Então, eu usava esse dinheiro exatamente para esse tipo de viagens e colaborações. Mas é mais que isso, né? Os projetos de aluno de mestrado, bolsa de iniciação científica, tudo isso eu consegui pelo status, vamos dizer assim, ser bolsista pesquisa. Então, agora eu não tenho mais, mas é assim a vida. Se a minha bolsa aqui, eu não tenho mais, vai para uma pessoa mais jovem, que está começando a carreira, que está cheia de energia e tudo mais, eu estou feliz. Eu acho que tá jóia. Né? Meu tempo eu já estou sendo mais do que beneficiada com coisas do tipo sendo chamada para ser invalid speaker do IJCAR. Eu estou super feliz. Eu queria saber, eu vou deixar na descrição do episódio a sua página. Existe mais algum site onde as pessoas possam saber mais sobre você? Ou é essa página aqui do sitesgoogle.com, Elaine Pimentel? Não, eu preferi que a página ficasse no Google. Ela, na verdade, eu tinha a página na UFMG, aí eu trouxe a página para a UFRN, mas aí houve uns problemas com o servidor. Já é a terceira vez que há problemas com o servidor, tanto na UFMG quanto aqui, e a página sai do ar. No caso da UFMG, inclusive, eu tinha vários provadores de teorema que eu tinha desenvolvido com alunos da graduação, foram todos perdidos. Então, depois disso, eu resolvi usar o Google, porque ele é mais, como é que eu falo assim, universal. Eu mudo de lugar e a página continua ali. E ela é mais fácil também de achar, as pessoas acharem. Né? Então, eu tenho a página no Departamento de Matemática da UFRN, que ela vai redirecionar essa página. Essa página eu tento fazer a página ficar o mais up-to-date possível.
dentro dela tem a maioria dos projetos que eu desenvolvo, artigos que eu submeto, que são aceitos, as conferências que eu participo, e outras coisas, meus alunos, ex-alunos, esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essa é uma boa página. E nela manda para diversas outras páginas de interesse, que eu também sou responsável, por exemplo, a página do Matemática Substantivo Feminino, mas tem o link da minha página. Então, eu acho que é uma boa referência para quem quiser saber um pouco mais do projeto nos quais eu atuo. Tá ótimo. Existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha perguntado? Eu fiquei na dúvida se tinha mais alguma. Eu falei igual uma condenada e eu fico até com vergonha. E já fiquei pensando se tinha alguma coisa que não foi coberta, mas eu acho que não. Vocês perguntaram basicamente qualquer coisa que me viesse na cabeça que eu pudesse falar. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Me tomou de surpresa. Eu nunca tinha pensado em fazer um podcast na minha vida e ser entrevistada, menos ainda. Mas eu achei super legal, a bacana iniciativa. E agora vai virar também um link na minha página. Eu vou colocar aí o linkzinho do Emílias, que vale a pena e é super bacana. Eu agradecer ao Bruno Lopes, né, que foi meu aluno quando eu era professor lá em Alagoas, que eu sou de Maceió, né? E aí hoje ele é professor lá em Niterói. Exato. Bruno é um amigo do coração, é uma pessoa... A gente só ainda não trabalhou junto, mas ele é daquelas pessoas que a gente carrega do lado esquerdo do peito pro resto da vida, e quem sabe desencarnar também, se der. Certo. Você quer agradecer, mandar abraço para mais alguém? Ou... Não, eu acho que eu teria uma lista muito grande de pessoas para agradecer, né? Então, eu acho que eu já falei vários nomes de pessoas que são super importantes para mim, são na minha carreira, na minha vida. O Carlos, que é o meu marido, meu companheiro, a pessoa com quem eu trabalho também meu professor de doutorado, professor Dale Miller, que obviamente não vai escutar a live porque não fala português, mas foi uma pessoa que foi um divisor de águas, né? E atualmente tem todo o pessoal do grupo de mulheres na matemática, que também tem dado um suporte muito grande para todo tipo de iniciativa que é feito na área, né? Que é bem interessante também. E para pessoas como vocês que também têm o interesse de falar sobre a questão de gênero e computação, que é uma questão que bate na porta todo dia também. Queria dizer que tem várias outras iniciativas nesse mesmo edital que eu tive o projeto aceito. Eu apresentei a professora Mirella, que eu não conheço, mas eu sei de nome, da UFMG, que também parece que desenvolve um projeto super bacana lá. Talvez fosse uma ideia simpática de entrevistá-lo em algum momento. Estou dando palpite, igual o Bruno deu um palpite do meu nome, estou aqui dando palpite também. Eu vou aproveitar e deixar nos links que hoje teve uma live do projeto Meninas Digitais, onde a Silvia Amélia Bin, que foi a nossa primeira entrevistada aqui no podcast, e é uma das cofundadoras do Grupo Emílias, ela entrevistou a Mirella Moro, lá da UFMG, sobre, eu acho que o tema era Mães Digitais. Ah, tá bom. Então é ela mesmo. É que hoje a gente está falando em 20 de maio, eu não sei, provavelmente vai estar lá no Instagram do Meninas Digitais, para quem quiser assistir, né, quando esse episódio for publicado. Tá certo. Hoje ia ter esse também, mas ia ter de robótica ao mesmo tempo. Hoje foi um dia pesado, muitos encontros ao mesmo tempo. Tem sido, a gente não consegue participar de todos eles, mas está sendo bom também, né? Super instrutivo, eu tô adorando. Juntos, porém separados, mas assim, vai estar ótimo. É isso mesmo. Maria Cláudia, você tem alguma coisa mais a perguntar? Não, eu só quero agradecer mesmo a Elaine, né? Adorei a iniciativa do projeto. Acho que a gente pode fazer alguma outra parceria em outro momento, de repente, de você participar de um dos nossos encontros, né? A gente sempre faz algo no Dia Internacional da Mulher e também no Ada Lovelace Day.
Então, de repente, falar um pouco do seu projeto, mesmo que à distância, né, para as nossas meninas aqui da computação. Acho que vai ser legal. No Paraná tem a Elizabeth Caras, né, que também tem um projeto, foi aprovado pelo CNPq também, no mesmo edital que o meu. E a gente fez uma live, que dia foi? A gente já perdi a noção dos dias, anteontem. Pois é, eu queria assistir também, foi nessa, acho que foi na sexta ou no sábado? Não, foi sexta-feira da semana passada, foi sábado da semana passada, nossa. Acho que é sábado, e eu acabei perdendo. Mas deve ser também divulgada e publicada, né, eu quero assistir. Tá no Instagram da FDN, da Sociedade Brasileira. Então tá, então eu vou assistir. Eu vou deixar também na descrição do episódio. Eu acho legal. Mas, então, Maria Cláudia, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Adorei. Muito obrigado e tchau. Tchau, até a próxima. Até a próxima, então. A gente não vai esquecer, né? Não vamos nos perder mais. Não, por favor, não esqueçam de mim. Ok, Elaine. Um abraço. Uma boa noite para você. Um abraço. Para vocês também. Tchau. Tchau. Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e acesse a nossa página.